Imagine descobrir os segredos ocultos por trás da primeira família humana. Você já ouviu falar de Caim, o filho de Adão e Eva, marcado pelo trágico destino de ter assassinado seu próprio irmão, Abel. Mas e quanto à sua esposa? Quem era ela? Que papel desempenhou na história da humanidade? Comente aqui o que você sabe sobre a história da esposa de Caim. No relato bíblico do Gênesis, encontramos a misteriosa referência à esposa de Caim, uma figura que desperta curiosidade e especulação há séculos. No entanto, a narrativa bíblica oferece poucos detalhes sobre sua origem, deixando espaço para interpretações e teorias diversas. A primeira menção à esposa de Caim aparece em Gênesis 4:17, logo após o registro do assassinato de Abel por seu irmão Caim. O texto afirma que Caim partiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. Em seguida, relata que ele conheceu sua esposa, que concebeu e deu à luz um filho chamado Enoque. No entanto, não há menção do nome da esposa de Caim, nem de sua origem. As interpretações teológicas sobre a esposa de Caim abrangem uma ampla gama de perspectivas e especulações, refletindo as diversas abordagens hermenêuticas dos estudiosos religiosos ao longo dos séculos. Uma interpretação comum é a de que a esposa de Caim era uma de suas irmãs. Essa visão baseia-se na suposição de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além dos mencionados na narrativa bíblica. De acordo com essa interpretação, a esposa de Caim teria sido uma das filhas de Adão e Eva, e o casamento entre irmãos seria permitido na época devido à falta de outras opções. Outra interpretação sugere que a esposa de Caim poderia ter sido uma descendente de outra linhagem humana que não a de Adão e Eva. Alguns teólogos argumentam que, dado o contexto bíblico da narrativa, é possível que houvesse outras comunidades humanas além da descendência direta de Adão e Eva, e que Caim teria encontrado sua esposa em uma dessas comunidades. Há também quem especule que a esposa de Caim poderia ter sido uma criatura sobrenatural ou uma figura simbólica, representando conceitos como a tentação, o pecado ou a corrupção. Essa interpretação, muitas vezes, se baseia em leituras mais alegóricas ou metafóricas da narrativa bíblica, buscando extrair significados mais profundos e universais da história de Caim e sua esposa. Ao longo da história, uma variedade de mitos e lendas surgiram em torno da figura enigmática da esposa de Caim, enriquecendo ainda mais sua narrativa e adicionando camadas de interpretação e significado. Em algumas tradições folclóricas, a esposa de Caim é retratada como uma figura malévola e demoníaca, associada ao pecado e à corrupção. Ela é frequentemente vista como a personificação do mal, tentando Caim a cometer o assassinato de seu irmão Abel e levando-o para longe da presença de Deus. Essa interpretação reflete uma visão dualística do mundo, onde o bem e o mal estão em constante conflito. Por outro lado, em algumas lendas literárias, a esposa de Caim é retratada de forma mais complexa e multifacetada. Ela é frequentemente vista como uma figura trágica, presa em um destino inexorável e incapaz de escapar das consequências de suas ações. Essas narrativas exploram temas como redenção, perdão e livre-arbítrio, questionando a natureza do pecado e da responsabilidade moral. Além disso, algumas tradições mitológicas associam a esposa de Caim a figuras femininas míticas ou sobrenaturais, como Lilith, a primeira esposa de Adão na tradição judaica, ou a súcubos e demônios femininos das tradições cristãs medievais. Essas associações ampliam ainda mais o escopo da história de Caim e sua esposa, conectando-a a mitos e lendas mais amplos sobre o papel das mulheres na criação e na queda da humanidade. Em resumo, os mitos e lendas que cercam a esposa de Caim
ao longo da história, refletem uma variedade de interpretações e significados atribuídos a essa figura enigmática. De tradições folclóricas a narrativas literárias, essas histórias adicionam profundidade e complexidade à narrativa bíblica, desafiando-nos a explorar novas perspectivas sobre temas como o bem e o mal, o destino humano e a natureza da culpa e da redenção. As interpretações feministas da história da esposa de Caim lançam luz sobre sua condição como uma figura feminina marginalizada na tradição religiosa, destacando questões de gênero e poder que muitas vezes são negligenciadas nas interpretações tradicionais. Uma perspectiva feminista questiona a ausência de nome e identidade da esposa de Caim na narrativa bíblica, bem como seu papel secundário em relação ao protagonista masculino. Isso levanta questões sobre a representação das mulheres nas escrituras e a tendência histórica de silenciar suas vozes e experiências. Além disso, os estudos feministas exploram as implicações do relacionamento entre Caim e sua esposa em termos de poder e autoridade. Enquanto Caim é frequentemente retratado como o agente ativo na história, sua esposa é relegada a um papel passivo e submisso, privada de autonomia e agência própria. Isso levanta questões sobre as dinâmicas de poder de gênero presentes na narrativa e seu impacto na interpretação e perpetuação de normas patriarcais. Outro ponto de análise feminista é a representação da esposa de Caim como uma figura associada ao pecado e à corrupção. Enquanto Caim é frequentemente retratado como o culpado pelo assassinato de Abel, sua esposa é muitas vezes vista como uma instigadora silenciosa do crime, reforçando estereótipos de mulheres como tentadoras e sedutoras. Isso levanta questões sobre a culpabilização das mulheres por transgressões masculinas e a representação problemática do feminino na tradição religiosa. A figura da esposa de Caim continua a ser relevante nos dias de hoje, influenciando debates contemporâneos sobre religião, gênero e história de diversas maneiras significativas. Em termos religiosos, a história da esposa de Caim levanta questões sobre representação e inclusão dentro das tradições religiosas. Sua ausência de identidade e voz na narrativa bíblica destaca o papel marginalizado das mulheres na interpretação e prática da fé, incentivando uma reflexão sobre como as escrituras sagradas são lidas, interpretadas e aplicadas em comunidades religiosas modernas. No campo da história, a figura da esposa de Caim oferece uma lente através da qual podemos examinar as narrativas dominantes e as vozes silenciadas na construção da história humana. Sua presença marginalizada na tradição religiosa destaca o papel das mulheres e outras figuras marginalizadas na formação e transmissão de histórias e memórias coletivas, desafiando-nos a reconhecer e valorizar uma gama mais ampla de perspectivas históricas. Além das discussões teológicas, a figura da esposa de Caim tem inspirado uma variedade de representações culturais ao longo dos séculos. Desde obras de arte até obras literárias e cinematográficas, sua história foi reinterpretada e reimaginada de várias maneiras, refletindo as preocupações e valores das diferentes épocas e culturas. Independentemente das interpretações, a esposa de Caim permanece como um símbolo enigmático, convidando-nos a refletir sobre questões fundamentais da condição humana, como o livre-arbítrio, o pecado e a redenção. Sua presença nas narrativas antigas continua a despertar interesse e curiosidade, desafiando-nos a explorar os mistérios da existência e a buscar uma compreensão mais profunda do divino e do humano. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.